Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estou entrando um pouquinho antes para aguardar todo mundo entrar. Vamos esperar, está marcado daqui a 4 minutos, às 19. Então, estou esperando aí o pessoal entrando. Quem for entrando vai dando aí um alô. Carol já entrou. Carol está em todas, hein, Carol? Então, agora sou eu sozinha aqui na editora Método, né, no Insta dela, que é um selo do GEM, a editora que publica todos os meus livros e que eu estou muito satisfeita, gosto muito. E vou esperar mais um pouquinho. Olha, a Júlia Naley está dizendo, a Juliana está dizendo que já me assistiu 3 vezes hoje. É, isso você quer vontade de ouvir, né? Carol aqui falando, todo mundo. Então, vou esperar mais 3 minutinhos só para a gente testar se está tudo aí. Curtam bastante, coraçãozinho. Lembrando que o meu Instagram é voliabonfim@gmail.com. Né? Vamos tentar bater um papo aqui. Esperar um pouquinho. Cadê o coração, gente? Clica coração aí. Tô achando muito pouco. Vamos conversar. Esperar aí mais 3 minutinhos. Pessoal entrando aos poucos. Betina entrando. Ana Paula. Tá, eu vou falar o caso do encerramento da empresa. Pode deixar, só esperar 2 minutinhos, tá bom? Então, vamos esperar um pouquinho. Hoje foi o dia inteiro, né? Eu com roupa de casa, sem maquiagem, para a gente falar aqui um pouquinho. Guardando o pessoal entrar. E o coração? Vamos apertando aí o coração. Já estou aqui. Quem é agora? Então, mais 2 minutos para a gente começar o tema. Estou gostando aí, tem muito coração. Todo mundo no Instagram da editora Método para falar da medida provisória 927, que parece que já vai ser modificada por outra medida provisória e quem sabe outra ainda vai vir para melhorar um pouco o que está aí. Mas vamos esperar mais 1 minutinho para a gente cumprir aí o horário, né? Aqui pelo meu relógio, quase 1 minuto. Bom, estamos na hora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar aqui no Instagram da editora Método, a quem eu agradeço muito, e o nome que me atende o tempo todo é a Camila, que eu adoro, é responsável pelo meu livro na editora GEM, e me fez esse convite generoso e eu estou aqui para tentar partilhar um pouco das controvérsias, dúvidas e da aplicação da MP 927. Bom, vamos começar então falando dessa MP. A MP, ela não é a melhor possível, mas é a que está aí. E ela era extremamente necessária para dar alguma segurança às empresas que estão desesperadas com medo da sua extinção, que provavelmente muitas serão extintas. Então, a MP não é a melhor possível, mas é muito boa.
A falha da MP foi não dar uma participação maior do governo. O governo deveria ter entrado com o dinheiro do FAT, com a liberação do FGTS, deveria ter entrado com a possibilidade de seguro-desemprego, mas talvez isso fique para uma próxima MP ou, não sei, não virá. Resumidamente, a MP divide em 2 tipos: as medidas bilaterais e as medidas unilaterais que o patrão pode tomar. Claro, e também em medidas menos drásticas e as medidas mais drásticas. Bom, o artigo 2º da MP, ele é um leque quase infindável. Ele diz que, por conta dessa pandemia, dessa situação emergencial e excepcional que nós estamos vivenciando, é possível, excepcionalmente, provisoriamente, um ajuste escrito entre patrão e empregado. Nesse ajuste escrito, as partes podem acordar tudo que venha a evitar a extinção de postos de trabalho, a dispensa e a extinção da empresa. Esse artigo está de acordo com a primazia da função social da empresa, que é uma espécie do gênero função social da propriedade, que está lá no artigo 170 da Constituição. Mas ela vai além. O artigo 2º diz que esse ajuste vai estar acima, vai preponderar sobre ajustes normativos, legais e negociais anteriores. E mais adiante, lá num dos últimos artigos, a MP ainda diz que tudo que o empregador fez nos últimos 30 dias em decorrência dessa pandemia e dessa força maior, essa MP está ratificando como lícito desde que tenha sido ajustado entre as partes. Bom, então, bilateralmente, empregado e empregador, por escrito, podem ajustar, por exemplo, a suspensão do contrato com a suspensão total do pagamento dos salários. Isso não é uma opção que os patrões queiram adotar. Isso também não é uma opção que os empregados queiram. Por isso, provavelmente nessa negociação, alguma contrapartida, os empregados vão querer que os empregadores ofereçam, como manutenção do ticket de refeição, alimentação, como continuidade do plano de saúde, é o mínimo, né? Já porque ele pode ficar doente com essa pandemia, pagamento parcial dos salários. Lembrem, a suspensão do contrato pressupõe não trabalho e não pagamento do salário. Portanto, ele não recebe nada e nada é recolhido, depositado. Mas se as partes ajustarem que o empregado não vai trabalhar e vai ficar recebendo algum valor a título de ajuda de custo sem natureza salarial, isso também valerá sobre outros diplomas normativos, percebam, não é só sobre os encargos da folha do patrão, é também sobre encargos previdenciários, tributários e etc. Então, nesse sentido, patrão e empregado podem, por exemplo, ajustar uma suspensão parcial do contrato. Claro que a suspensão do contrato é extremamente maléfica para o trabalhador, para a economia do país. O trabalhador não tem como sobreviver. Talvez até o trabalhador prefira a despedida imotivada, porque se for dispensado, pelo menos ele levanta o fundo, pelo menos ele tem acesso ao seguro-desemprego. Então, pode existir um ajuste entre empregado e empregador, por exemplo, para parcelar as parcelas da rescisão. Olha, eu não tenho como mantê-los e não tenho como pagar a rescisão. Posso despedir? Vamos parcelar a rescisão e assim que eu tiver condições eu te readmito sem que isso gere a unicidade contratual. As partes poderiam, nesse sentido, ajustar uma série de direitos até então não previstos na lei ou rígidos na CLT, em que a CLT não permite algo melhor. O que eu entendo que não é possível, isso não é unânime, mas o que eu entendo que não é possível, não pode patrão e empregado, por acordo individual escrito, manter o empregado trabalhando e reduzir o seu salário.
mesmo que a redução seja proporcional à jornada. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 7º, inciso 6, explicitamente exigiu convenção e acordo coletivo para a redução de salário. Eu sei que na doutrina existe uma discussão se essa redução, irredutibilidade prevista na convenção e no acordo, se é uma irredutibilidade numérica, nominal, ou é apenas para manter o valor hora. Isso é, se o patrão mantiver a jornada e reduzir o salário, é isso que está proibido na Constituição? Ou está proibido reduzir o salário, reduzindo a jornada de forma a manter o valor hora, mesmo para quem recebe por mês o valor total? O entendimento majoritário da doutrina e dos julgados, da jurisprudência, é no sentido de que qualquer redução de salário, seja por força maior, seja porque a empresa está passando dificuldades econômicas, mesmo quando não acontece a força maior, seja reduzindo proporcionalmente a jornada, sendo não reduzindo proporcionalmente a jornada. Vovó não pode agora, meu amor, dá licença, desculpa, gente, daqui a pouco eu volto. Reduzir a jornada proporcionalmente ao salário, segundo a jurisprudência majoritária, não é possível salvo norma coletiva. Lembro também uma coisa, nós já temos de fato 2 decisões de uma turma do TST que autorizou, em outra época, por outra situação, ajuste individual entre patrão e empregado, provando o patrão que estava com dificuldade financeira desde que reduzisse proporcionalmente. Mas eu lembro a vocês que nós temos 8 turmas e foram apenas 2 decisões de uma turma, então é muito arriscado. O que eu tenho aconselhado aos patrões, e sob meu ponto de vista é melhor reduzir salário proporcionalmente à jornada que deixar os empregados sem receber nada, que demitir. O ideal é utilizar e flexibilizar as regras contidas no artigo 617 da CLT. O artigo 617 da CLT diz que um grupo de empregados elege um representante. Esse representante procura o sindicato profissional, tenta negociar e o sindicato tem 8 dias para dizer se concorda ou não com essa negociação. Se o sindicato concordar, ele assume a negociação e faz o acordo coletivo ou a convenção. Se ele não concordar, vai para a federação, depois para a confederação e, por fim, se todos recusarem, faz a comissão de negociação. O que eu sugiro é que as empresas e os empregados que estão receosos de perderem seus empregos ou de terem seus contratos de trabalho suspensos, façam um WhatsApp com o grupo de trabalhadores, peçam a ajuda da empresa, porque é ela que tem o contato de todos eles, elege um representante e dá ao sindicato apenas 24 horas para dizer se assume ou não essas negociações. Nós não temos aí 30 dias, 24 dias para aguardar a resposta do sindicato. Nós não podemos passar pela sindicato, federação e confederação. Manda o telegrama para todos ao mesmo tempo. Descubra quem é o sindicato representativo. E a partir daí a gente tenta fazer uma redução salarial proporcional. Eu defendo, inclusive, que se a medida provisória, que parece que ainda virá, defender que é possível reduzir o salário em até 50%, reduzindo proporcionalmente a jornada, que ela é inconstitucional. É claro que é um argumento a mais ao patrão, mas não pode o ajuste individual ou a lei ordinária, que é o caso da medida provisória, quando ela se torna lei, revogar ou superar um dispositivo constitucional. E é exatamente nesse sentido que eu acho que as empresas podem tentar ajustar com seus empregados diversas condições de trabalho e tentar diminuir os riscos trabalhistas caso opte pela redução salarial para aqueles que continuarem trabalhando, inclusive em regime de teletrabalho. Querem reduzir o salário porque ele está em teletrabalho, proporcionalmente à jornada, tente fazer o dever de casa, prepare hoje mesmo um grupo de WhatsApp com todos os trabalhadores daquele sindicato, eu já tenho um texto padrão, já dei para vários clientes,
para tentarem negociar com o sindicato, para que o sindicato assuma as negociações, e ele se recusando a fazê-lo num prazo muito exíguo, que é muito menor que o do 617, que a comissão de negociação esteja legitimada para negociar com o patrão essa redução de salário. Bom, então nós falamos do artigo 2º. O artigo 2º são as medidas bilaterais escritas entre patrão e empregado que revogam a lei e outros atos normativos, inclusive as normas coletivas. E nisso pode ter um leque enorme: suspensão do contrato, suspensão parcial do contrato, parcelamento de verbas da rescisão. Vários itens podem ser negociados para diminuir os impactos econômicos ao patrão e não deixar os trabalhadores numa situação de penúria, né, de pobreza total. Agora, há uma grande contradição, porque se a gente for no 617A da CLT, o 617A da CLT diz que a norma coletiva se sobrepõe à lei ordinária. E aqui, o artigo 2º diz que essa MP permite que o acordo individual entre patrão e empregado se sobreponha sobre a norma coletiva. Então, nós temos um conflito de normas. Afinal, qual norma prevalece? A norma coletiva, ficou escuro aqui, gente, daqui a pouco volta a luz. Que norma prevalece? Voltamos, estamos aí ao vivo. Bom, o que prevalece? A norma coletiva ou o ajuste individual feito exatamente nesta época de pandemia com força maior? Nesse conflito de normas, nós temos que ponderar interesses. O interesse é manter a empregabilidade, manter os trabalhadores recebendo, manter a economia do país estável. Então, excepcionalmente, esse acordo individual pode se sobrepor àquelas normas coletivas feitas, inclusive, nesse período de pandemia. Bom, a segunda parte, isso é o artigo 3º em diante, ele trata das medidas em que o patrão pode tomar unilateralmente para diminuir os impactos financeiros trabalhistas nessa época de calamidade pública. Entre eles, o teletrabalho, a concessão de férias individuais, férias coletivas, aproveitamento de feriados, antecipação de férias, banco de horas, tentar suspender o contrato para fazer curso, mas essa suspensão, o Bolsonaro já falou no seu Twitter que vai determinar a revogação desse artigo 18, vamos esperar, não sei se vem a revogação. Melhor que revogar o artigo 18 seria dizer que no período da suspensão contratual o empregado receberia um percentual do seu salário pago pelo FAT ou receberia o seguro-desemprego, isso é, há várias medidas. E as férias, por exemplo, não precisam ser antecipadas, não precisam ser comunicadas com 30 dias de antecedência. Foram flexibilizadas várias regras da CLT. A medida provisória permitiu que a comunicação das férias ocorra até 48 horas de antecedência e o pagamento até o 5º dia útil subsequente à cessação das férias, sendo que o terço constitucional poderá ser pago até o dia 20 de dezembro, época do 13º salário. Então, nós temos aí algumas vantagens em relação às férias coletivas e às férias individuais. Também temos a vantagem que, nesse período de férias, ele abrange os períodos incompletos, né, daqueles que têm períodos 8 meses, 6 meses, ainda não tem férias adquiridas, e antecipa férias, porque se o patrão demitir antes, pode compensar. Eu acho muito melhor antecipar várias férias de forma a compensar depois que demitir o empregado ou suspender o seu contrato de trabalho. Eu acho que a MP tentou, ao máximo, dar opções para o patrão não demitir ou suspender o contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho é talvez mais maléfica que a despedida imotivada desse empregado. E eu acho que, pensando exatamente nisso, a medida provisória virá corrigir esse defeito, dizendo, se quiser suspender o contrato, tantos por cento do salário será pago pelo FAT, mais ou menos que nem o antigo PPE,
proteção ao emprego. Então, nós tínhamos um regime de proteção ao emprego muito importante. Lembrar que se extinguir um estabelecimento ou a empresa toda por força maior, o patrão não precisa dar aviso prévio aos empregados quando demitir, porque não havia previsibilidade dessa pandemia e a maior característica da força maior é a sua imprevisibilidade, então não precisa dar o aviso prévio, e os 20% caem para 40%, e os 40% caem para 20%. Então o patrão vai pagar só o saldo de salário, as férias proporcionais, o 13º proporcional e 20% sobre o FGTS. E o empregado terá acesso ao seguro-desemprego se preencher os requisitos. Agora, se a atividade empresarial foi extinta pelo ato da autoridade, isso é, foi o governo que mandou fechar o shopping, o teatro, o cinema, nesse caso o fechamento ocorreu por ato da autoridade, e essa paralisação ou extinção da empresa ocorreu por esse ato da autoridade, nós temos a subespécie de força maior chamado factum principis, ou fato do príncipe. E o factum principis, ou fato do príncipes, diz que essa indenização de 20% sobre o FGTS, quem paga é o governo, não é o patrão. Nesse caso, o patrão vai pagar apenas férias, 13º e saldo de salário. E se conseguir ajustar com o empregado, vai parcelar essas verbas da rescisão. Lembro que é a pergunta de muitos, que se algum trabalhador tiver estabilidade, gestante, acidentado e etc., o contrato rompe por força maior se a empresa foi extinta. Se não há empresa ou se não há o estabelecimento, não há emprego. E se não há emprego, não há estabilidade. Então, mesmo as extinções, mesmo os estáveis, pode haver extinção de contrato de trabalho se o estabelecimento quebrou, faliu, fechou, em virtude dessa força maior. Se o contrato era por prazo determinado, rompe-se antes e paga metade do 479, como o próprio artigo 501 e 502 prevêem da CLT. Se o patrão não tomar nenhuma das medidas que estão na medida provisória, vai ser aplicado o artigo 3º da Lei 13.979, que diz: não se considera falta ao serviço o tempo que o empregado está em isolamento, né? Isolamento social, quarentena, isso é, ele não trabalha e recebe seu salário integralmente. E eu sei que não pode ser nem uma ponta e outra, isso é, a gente nem pode proteger extremamente o trabalhador nessa hora e nem proteger extremamente o empregador nessa hora, isso é, a suspensão total do contrato sem pagamento nenhum é muito maléfico ao empregado e é ótimo para o patrão. Por outro lado, ficar em casa sem trabalhar, recebendo salário, é ótimo para o empregado, mas é péssimo para o patrão. A gente tem que chegar a uma medida de meio, a gente tem que chegar a um consenso, a gente tem que chegar para manter esses contratos e algum salário sendo pago. E é assim que a gente tem que tomar cuidado, agir com cautela, estudando cada caso. Lembrar também que isso se aplica, essa medida provisória, para domésticos, é aplicável para rurais, para terceirizados, para estagiários, aprendizes e empregados da CLT. Então, mesmo aqueles que não são empregados como os estagiários, é possível antecipar o recesso. Mesmo aqueles que podem executar teletrabalho, que é o trabalho à distância, pode-se fazer a supervisão do estágio ou do aprendiz à distância, a medida provisória autoriza. Então, eu estive aqui com vocês fazendo um resumo, né, de tudo que eu vi na medida provisória. Claro que não foi exaustivo, eu terei uma outra live daqui a pouco, às 21 horas. Então, a gente encerra aqui, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, deixa eu olhar aqui o rol de perguntas, para ver se tem algumas que vocês querem que eu fale sobre algum assunto. Não, a suspensão que foi revogada foi a suspensão para curso do artigo 18. Ela era absurda, isso é, a suspensão era unilateral, determinada pelo patrão, o patrão tinha que arcar com um curso, o empregado tinha que assistir um curso, o curso tinha que ser relacionado com o trabalho.
ia ser uma despesa enorme para o patrão, ia ter que obrigar o empregado a assistir e o empregado não ia receber nada, porque pela CLT, o empregado nesse período de suspensão para curso receberia uma bolsa paga pelo governo. É essa que será revogada, ainda não foi, virá uma outra medida provisória para revogar o artigo 18. A suspensão que eu falei que ainda é possível é a que está implícita no acordo individual previsto no artigo 2º da medida provisória. Isso é, ela está implicitamente aceita. Não vou dizer que não tem riscos, que o judiciário vai aceitar, eu estou dizendo que pela medida provisória existe essa previsão, sim, seria possível, sim, em relação a isso. Um empregado que foi admitido nesse período de pandemia, que sorte, né? Dê graças a Deus que isso foi feito, sim. Eu vi que em São Paulo acabou de sair uma convenção coletiva dos bares, hotéis e restaurantes, autorizando a redução de salário proporcionalmente à jornada em 25%. É bom, foi uma boa medida, é uma boa iniciativa, mas eu vou ser muito sincera, 25% não é nada para o patrão. Essa época o patrão está com 0 de entrada. Olhem os cinemas, olhem os shoppings, olhem os restaurantes. O restaurante ainda tem um ou outro, né? Foi permitido aqui no Rio de Janeiro 30% da capacidade. Eles não podem diminuir só 25%. Seria justo reduzir metade, é meio a meio. Né? Nem tudo, nem nada. Por que não metade? Então, eu acho que os sindicatos dos trabalhadores têm que perceber que, se eles não colaborarem, poderá haver despedida em massa. É melhor reduzir os salários para aqueles que continuam trabalhando do que suspender os contratos sem nenhum salário e deixar o empregado 4 meses em casa. A gente tem que tentar chegar num meio termo. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. O banco de horas foi permitido, também pode aplicar para o doméstico. Já respondi essa pergunta. Bom, acho que a gente viu um resumo de tudo e eu espero vocês lá no meu Instagram, quando eu vou fazer outras lives. Quando sair a próxima medida provisória, eu vou entrar de novo ao vivo, a gente vai fazer novos comentários. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos, muito obrigado à editora Método, ao GEM, a todos aqueles que estão assistindo. E um beijo para vocês, boa sorte, boa saúde e fiquem longe do coronavírus.